Aí, Bruna, é sua vez agora. Baixa a claquete, vai. Não, mais forte, mais forte. Luz. Câmera. Ação, aham. Ação. Fala. Vai, diretor, fala pra ele. Ô, diretor, vai. Não, mas fala mais bravo com ele. porque Diretor, senão- vai. Aí, Opa, agora ele e obedece ficou com medo. ela, diretor. É. Começa agora. Cultura design, né? Por design. A Serra Gaúcha desperta envolta em névoa, como um manto protetor que revela, aos poucos, a vastidão de suas montanhas. É aqui, nesse recanto de serenidade, que o aroma das araucárias se mistura ao frescor do ar. Um lugar que convida ao repouso, ao silêncio, à reconexão. Ao subir ainda mais, chegamos aos campos de cima da serra, onde a natureza é bruta e autêntica, e o espírito gaúcho vive intensamente. Olha, se tem uma forma de ocupar o tempo dignamente no Rio Grande do Sul, é cavalgar pelos campos de cima da serra e na borda dos aparados da serra. Conosco, claro. Por acaso, virei marqueteiro do crioulo em 1989 e fui analisar o mercado de cavalos e o que podia ser feito para alavancá-lo. Comecei brincando e a cobertura de imprensa e a satisfação dos clientes era tamanha que eu acabei largando a publicidade 10 anos depois e vivo a cavalo desde então. Aqui, nessa região de Campos de Cima da Serra, que não são exatamente pampa, mas são muito similares ao pampa, o cavalo é a ferramenta ideal para a gente percorrer isso aí. A impressão que se tem andando a cavalo é que a paisagem foi desenhada para se andar a cavalo. Esses campos de cima da serra foram desenhados para se andar a cavalo. Nada é mais adequado do que cavalgar nos campos de cima da serra e no pampa. A gente
está nos campos de cima da serra, na borda dos canyons, dos aparados da serra. E chama aparados da serra porque a gente vem nesse campo ondulado dos campos de cima da serra e de repente parece que foi cortado. É aparado por causa disso. Parece que foi aparada a planície, os campos de cima da serra. E a raça crioula é isso, é o cavalo do gaúcho, né? E o gaúcho é um cara a cavalo. No coração da Serra Gaúcha, o Vale do Quilombo é testemunha de um legado histórico que olha para o futuro sob novas lentes. O desafio de trazer um Kempinski para o Brasil é bastante grande, porque é uma marca, talvez a marca mais importante de hotelaria de luxo da Europa. A rede Kempinski já tem 125 anos, né, de 1897. Então, para eles virem para o Brasil, tinha que ser uma região espetacular. Eles gostam que cada hotel seja um ícone na sua região e que não possa ser replicado. E o Laje de Pedra caiu como uma luva do conceito da Kempinski, porque o hotel está na beira de um penhasco de 400 metros de altura e com uma história magnífica. O Laje de Pedra começou, o projeto do Laje começou no final da década de 60, década de 70. Os primeiros traços foram do Niemeyer, né, foi convidado para fazer o projeto. Mas o Niemeyer estava muito envolvido com os projetos de Brasília e acabou indicando o Edgar Greff, que era um assessor dele, gaúcho, que é um grande arquiteto modernista, respeitando o mesmo estilo de Niemeyer. E ele fez esse projeto maravilhoso na época, né, com 250 quartos, uma cidade pequena do Rio Grande do Sul, Canela, uma cidade, então, um destino muito regional, né? E para mim, que a minha família também aqui do Rio Grande do Sul, foi uma surpresa quando eu vi o Laje de Pedra pronto, um hotel maravilhoso. Nós e também o Kempinski enxergamos uma oportunidade, a possibilidade de resgatar os significados que foi o Laje de Pedra, não só para o Rio Grande do Sul, mas para todo o Brasil, porque o hotel foi, durante muitos anos, na década de 80 e 90, considerado e eleito o melhor hotel do Brasil. Então, o nosso desafio foi resgatar essa história, fazendo de novo, trazendo aqui para o Kempinski Laje de Pedra, para ser o melhor hotel da América Latina. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Luxo hoje é você experimentar a cultura local de maneira elegante e sofisticada. Então, para nós, o Kempinski vai ser a expressão dessa cultura gaúcha, que é lindíssima, que é muito rica, né? De maneira elegante e sofisticada. Na Serra Gaúcha, a natureza emoldura a vida e conta histórias. A mesma madeira que compõe paisagens deslumbrantes é também celebrada em trabalhos manuais que valorizam a arte e respeitam a terra. A madeira é um dos bens renováveis que nós temos na natureza, de extremo valor e de uma história muito bonita na nossa relação, principalmente aqui na Serra Gaúcha, né? Mas o bonito da madeira é que ela está presente em todos os momentos da nossa vida, né? E essa habilidade de trabalhar a madeira com as mãos é algo que sempre me chamou muito a atenção, e pelo ofício, né? De como é que a gente consegue preservar a floresta e manter um ofício tão bonito esse, tão bíblico, né? Da arte da marcenaria, da carpintaria. E isso foi uma das coisas que nos incentivou muito no início do projeto todo aqui de construção do projeto Monan. Para mim é uma grande honra já estar presente lá dentro do Kempinski, nas mesas do restaurante, através do uso das tábuas, né? Então eu vejo que é algo que vai se expandir cada vez mais com o projeto todo nascendo e o uso aí da madeira de forma
extraordinária nas mãos dessas pessoas que estão projetando toda essa obra de arte aí e revolucionária para nossa região, que é o projeto do Kempinski. E a gente poder estar aqui recebendo também, como anfitrião, essas pessoas e mostrando nosso trabalho, mostrando essa arte toda e podendo estar levando um pouquinho daqui de Canela para fora também do mundo. Imagine-se caminhando por esses arredores, sentindo a calma que só um lugar assim pode proporcionar. Esse é um refúgio, um convite a viver em plenitude com o meio e consigo mesmo. Estar aqui é mais do que estar em um destino. É fazer parte de algo maior. O Kempinski Laje de Pedra é uma conexão com um legado e uma janela para o futuro. É um convite para se deixar envolver pelo tempo e pelo encanto da Serra Gaúcha. Não saia daí. Cultura e Design volta já. Foi uma belíssima oportunidade, né? Participar do Kempinski, a gente já conhecia o cliente, tem uma relação muito próxima, desenvolvemos projetos juntos há mais de 18 anos, então é um vínculo que se cria de confiança e de processo, como a gente atua. A gente foi chamado pelo Paim, que contou um pouco da história dele, né? E esse novo desafio que ele estava se colocando. E convidando a gente para participar disso. Foi muito interessante porque, ao mesmo tempo, eu recebi um convite de uma palestra para fazer em uma cidade do Rio Grande do Sul. E culminou dos dois encontros estarem muito próximos. A minha vida vai acontecendo um pouco nessas oportunidades que nem sempre são as mais planejadas. Pensando nisso, aconteceu um encontro também com a minha atual esposa. Eu conheci ela nessa palestra. Em pouquíssimo tempo a gente já estava casado, morando juntos, até porque era muito próximo da época da pandemia, em que tudo ficou fechado, e eu fui para o Rio Grande do Sul. Então esse trabalho que eu teria que fazer com o Paim de longe, ao invés de eu simplesmente visitar o empreendimento, visitar o espaço, entender o espaço um dia, eu tive a oportunidade de visitar esse espaço 10 dias. Eu tive a oportunidade de ver ele com sol, ver ele chovendo, ver com um dia de muito frio. Então, todas essas condicionantes trouxeram para a gente mais informações para a gente poder construir uma proposta, construir uma solução. A gente teve uma relação muito interessante com eles inicialmente, com muita troca. A gente acredita muito que os projetos aqui não são feitos a duas mãos, não. São feitos a 8, 10, 12 mãos. O Gui desenvolve aqui dentro do escritório a parte de interiores e a gente consegue unir essas duas especialidades dentro de uma única estrutura. A gente tem participação nesse projeto também com a Patrícia Anastasiades, que também é uma craque, do paisagista, é o Sérgio Santana, e mais um grupo de profissionais super gabaritados que nos ajudaram a arrumar essas soluções. Me encantou o Rio Grande do Sul. Eu não conhecia o Rio Grande do Sul, eu conhecia a caricatura do Rio Grande do Sul. O gaúcho, o churrasco, o chimarrão, a bombacha,
Quer dizer, eu conhecia coisas que não eram, de fato, a história do Rio Grande do Sul. O projeto me deu a oportunidade de aumentar o meu nível cultural e a gente conseguiu construir um diagnóstico em que todos esses pontos culturais, tradições, a gente está falando da colonização alemã, está falando da colonização italiana, está falando de colonização japonesa, estamos falando de índios, que a gente teve que, de certa forma, equilibrar essas informações para poder aplicar, ora num elemento de fachada, ora numa característica de uso daqueles espaços que reflitam a cultura gaúcha. Então, acho que esse é uma grande lição que a gente teve de cada vez mais reforçar essa questão que antecede o projeto, que é o processo de pesquisa, o processo de descobertas, o processo de conversar com as pessoas. Então, eu tinha grandes conversas com a família da minha esposa, porque eles me contavam coisas que eu não sabia. Eu não tinha essa vivência. A lareira, para mim, era um lugar de frio. A lareira, para eles, tem outro significado. É o ponto de encontro, é onde eles sentam em volta para tomar o chimarrão, que a água tem quente. Então, quer dizer, são pequenas nuances que vão deixando essa história muito mais encorpada. E que como você sente essa história desse processo de desenvolvimento do projeto do Kempinski, que foi muito desafiador, está sendo, mas que também é muito prazeroso, né? Sim, eu acho que é uma grande... Tudo parte de uma narrativa, né? Qual que é o conceito que a gente quer difundir, o que a gente espera com esse projeto, qual que é a ideia que a gente tem e principalmente o que a gente espera que as pessoas sintam, porque eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente tem na arquitetura é o sentir. Quando a gente projeta um espaço e a gente imagina ele com certas dimensões, a gente está pensando sempre na sensação que a gente quer passar através daquilo, tanto para a arquitetura quanto para os interiores. Como a gente conseguiu implantar uma ideia de uma cadeia global de hotéis, como é o caso que a gente tem a Kempinski, dentro de uma realidade local. Então a gente vai transferir isso para uma realidade local, mas sem perder as raízes de onde ele vem também. A gente modificou o óbvio do projeto. O projeto tinha uma entrada, ele tinha um caminho, ele tinha uma rota que ele já se apresentava inteiro. A gente está na beira de um cânion, o Vale do Quilombo, que tem toda uma questão de tradição histórica do Quilombo, que acontecia a 200, 300 metros de altura, né, da nossa laje de pedra. E a gente acabou nessas visitas, percebendo que a surpresa seria o grande impacto para as pessoas. Então a gente inverteu uma entrada que era óbvia, que já era que existia, para um outro caminho. A gente criou, o cliente vai passar por esse percurso, um novo percurso, e ele, quando chega nesse novo percurso, aparece um elemento de design muito forte, que é o lobby. O lobby já é destacado como um único volume de concreto, coberto por um pergolado em madeira laminada colada. E quando ele adentrar dentro desse espaço, que também boa parte dele é feito de laje de pedra, ele já é com as próprias pedras locais, ele vai se abrir para o grande patrimônio desse espaço, que é a vista do Vale do Quilombo. Então ele vai passar por essa transição, eu estou fora do empreendimento, eu entro no empreendimento e depois eu descubro a nossa praça coberta, de mais ou menos 2.000 metros de área, né, Gui? Com um vão de 40 metros. Então é um espaço super impactante para poder equilibrar até com essa vista que é estupenda, né? Então acho que esse é um primeiro passo que a gente tem, que vai causar no cliente uma grande experiência. Depois, a gente repete um pouco da experiência de Gramado, da rua coberta. Só que a nossa rua coberta é uma praça coberta, onde os restaurantes acontecem ao redor,
restaurantes, sports bar, wine bar. Wine bar. Putz, a gente tem uma Padaria, infinidade, padaria, infinidade. boulangerie. Quer dizer, a gente tem uma série de utilidades que é quase como se fosse um grande ponto de encontro, né? Sim. A gente chama isso de collision points. O ponto onde as pessoas se colidem, uma descobre a outra, uma fala, nossa, você mora ali, aquele é o espaço onde tudo acontece. Então a gente acabou criando esse espaço também dentro do projeto, que é um grande coração da nossa proposta. E com certeza a gente também criou muito essa ideia de emoldurar a paisagem. Então o que a gente tem de diferente, né, o que a gente tem de único nesse lugar é sem dúvida a paisagem que a gente tem. Então em vários desses ambientes, todos os ambientes são pensados de forma que a gente consiga emoldurar esses lugares. Então a hora que a gente está no espaço, tem uma grande janela, né, na piscina. Então, essa piscina do spa ela é uma piscina com vista. Então, você tem uma moldura que cria uma perspectiva diferente, um olhar, né? Então, é trabalhar sempre o olhar do usuário para ter aquela interpretação que a gente pensou na arquitetura. Então, Despertar os sentidos, né, Gui? O que despertar os você está sentidos. falando é interessante, porque Exato. eu estou uma hora olhando a nossa vista da praça. Outra hora eu estou olhando ela de baixo, dentro d'água. No outro momento, eu estou sentindo o vento, porque eu estou no rooftop com a piscina descoberta. No outro, então, a gente vai descobrindo, porque realmente os elementos naturais lá são muito aflorados. A arquitetura ela é muito parte disso. Então, quando a gente olha, você vai resgatar uma lembrança na sua cabeça, na sua memória, provavelmente você vai lembrar de algum ambiente em que você estava. Então, a sensação que aquilo te traz te leva imediatamente para um lugar. Sim. Então, pensar que estamos projetando algo para que seja memória daqui a um tempo é muito interessante, eu acho. Cultura e Design volta já. Os caminhos são vários. Então, esse terreno não é um terreno muito grande, é um terreno que ocupa meio quarteirão, 3.400 metros, alguma coisa assim. Ele está na Faria Lima, mas está no Horácio Laffer e na Atílio Inocente também. Nós fizemos prédios aqui que exploravam coisas inclinadas e elementos interessantes, mas chegamos a fazer 3, 4 alternativas, prédios em balanço, mas nada fazia aquele chance. Aí nós entendemos o que o cliente queria. Ele queria um prédio muito esbelto, muito alto e pelos caminhos normais a gente teria um prédio com metade dessa altura. E aí nós então mudamos completamente a estratégia. Nesse momento a gente já trouxe para trabalhar junto com a gente o calculista, o engenheiro Ricardo França, que trabalha com a gente há muito tempo. E nós começamos a discutir a viabilidade estrutural disso, da gente ter balanços, grandes balanços no prédio, a questão da gente ter um térreo muito elevado e um térreo em balanço. A torre não desceria até o chão, como a gente vê nos outros prédios da Faria Lima. Não, seria um prédio que estaria lá no alto. Então, essa primeira conversa com ele e esse cálculo estrutural, de uma certa forma, começou a romper barreiras daquilo que é o comum, que é o tradicional. Então, primeiro o térreo elevado e depois a questão da gente nunca ter pilares nos cantos do prédio, quer dizer, essas laterais do prédio, dos cantos, tem vigas de 10 metros em balanço e não tem pilares. Por que isso? A gente falou, bom, mas vamos fazer um prédio então que a gente vá comendo umas pontas do prédio, uma hora tem, outra hora não tem, e assim a gente vai ganhando área para botar em cima do prédio para fazer o prédio alto. Mas de repente surgiu essa ideia de a gente trabalhar terraços com um pé direito duplo, então essas quinas já não teriam o pé direito normal, que é um pé direito já muito alto no prédio, tem 4,68 de piso a piso cada andar.
nesse prédio, justamente para espichar o prédio. Nós criamos esses buracos no prédio que então tinham 10 metros, quase 10 metros de altura. Mas a grande sacada veio de repente fazer esses buracos irem andando no prédio. Todo andar então tinha um buraco, mas eles iam se movendo de uma forma helicoidal, iam subindo o prédio e assim a gente foi criando vários vazios ao redor do prédio para que com isso a gente conseguisse ter mais área para chegar lá em cima. Então um prédio que no começo a gente trabalhava com alturas que poderiam ser de 50 metros, ele passou a ser um prédio de 104 metros. Então, a questão desses espaços, a gente já trabalhou alguns prédios com árvores. Isso é uma coisa que a gente persegue há muito tempo. E aqui eu acho que dentro desse contexto, Faria Lima, Facebook, Google, essas empresas de criação, que é a valorização da pessoa criativa. Então são empresas que apostam muito no trabalho, apostam muito na criação. E essas empresas desenvolviam lá quadras de basquete dentro do escritório, um monte de coisas esportivas que traziam esse descanso para as pessoas. E aqui a gente falou, pô, a gente tem essa coisa desses 10 metros de altura em cada andar, a gente pode fazer uns jardins fantásticos, pôr umas árvores e ter um ambiente contemplativo, de verde, de descanso. O empreendedor do prédio comprou essa ideia com tudo. E foi muito mais além do que a gente imaginava, porque aí ele quis pôr centenas de árvores em cada um desses jardins. Chegamos a fazer protótipo, 2 protótipos desses jardins. Particularmente, acredito muito nessa coisa dessa comunhão com o verde, dessa comunhão com a criação, dessa terapia, né, muitas vezes, que a gente tem através desses ambientes. Essa coisa do jardim se tornou um mote muito forte do projeto. Nesse caso aqui, a gente tem 3 ruas, Faria Lima, Atílio Inocente e Horácio Laffer, e elas estão completamente conectadas. Então, qualquer pessoa passa pelo meio desse espaço, então tem essa questão dessa gentileza urbana, mas através de comércio também, outros, não só o prédio em si com o hall dele, mas as 2 lojas que nós temos embaixo. Para nós, a questão do comércio no térreo é extremamente importante. A questão do térreo estar aberto é extremamente importante, porque a vida do prédio é isso. Se você imaginar um prédio desse lindo, mas sem vida, para mim já não quer dizer nada. Ele perdeu tudo que ele podia realizar. Ter o comércio embaixo é muito importante porque ele também traz segurança. Eu não acredito que segurança se faça em fechar muros e ter um guarda na calçada que resolve o problema. E isso são as formas pontuais da gente ir corrigindo os nossos problemas que vêm de uma legislação antiga, de separar a cidade em comércio, escritório e não ter um uso 24 horas. Tem uma outra questão, um outro desejo da G4M, que foi a questão de ter um prédio preto. Lógico, a gente tem a transparência dos vidros, mas aí a gente começou a estudar um material que tivesse um aspecto interessante. E nós somamos a esses
vidros uns brises verticais, que é um fator super importante da linguagem arquitetônica do prédio. São essas réguas que acontecem de cima a baixo e só param entre jardins. E elas foram feitas de um material, não só elas, como os pilares, o revestimento das paredes internas, o elevador, de um material que chama-se zinco. E ele é um material que ele tem uma oxidação própria, que a própria cor do material se dá por essa oxidação, que nem o cobre é verde. O zinco vai para esse cinza azulado. E é um material muito interessante, porque ele tem esse toque aveludado, é um material vivo. Se você risca o vidro, essa chapa, ela se recompõe e o risco some. Então, esse é um material também muito interessante que veio dessa coisa de, quando a gente olha o prédio de lado, que a gente vê o prédio como um monolito preto, porque as placas de brise estão fechadas, e quando a gente olha de frente, o prédio está vazado por essa questão dos vidros muito transparentes. Então tem essas nuances do prédio que se dão por esses dois materiais, o vidro e o zinco. A pele do prédio é uma pele estanque. O prédio tem ar-condicionado. É um prédio que tem um selo Green Building Platino, que é o mais alto. Quer dizer, você precisa de 80 pontos para isso. Aqui você tem 85. E isso se dá pela soma de inúmeros fatores. Então a questão do vidro aqui. Poucos prédios em São Paulo têm um vidro insulado. O vidro insulado são 2 vidros com uma camada de ar no meio, de vácuo no meio. Isso faz com que o calor que incide na fachada, ele interfira muito menos dentro. Então, dentro do prédio você tem o calor latente das pessoas, que o ar-condicionado tem que resolver isso, tem a questão da iluminação, mas tudo isso em função do vidro. Se eu tenho um vidro bom, luminoso, que você pode deixar abertas as cortinas, tudo, você tem a luz natural dentro do prédio, então você usa muito menos luz artificial para trabalhar. Então esse é um fator. A questão da água. Então nós temos os jardins, mas eles têm que ser regados. Eles necessitam de água. Mas nós temos toda a água que é utilizada no prédio, nos banheiros, tudo, ela é tratada dentro do prédio. Então, e toda essa água tratada, ela volta para as bacias, volta para a irrigação dos jardins, volta para a utilização das torres de resfriamento do ar-condicionado, que é um ar-condicionado também dos mais eficientes, que também é refrigerado a água, necessita dessa água, mas é toda uma água de reutilização. Então, esse prédio tem uma economia de água de 66%. Mas, na realidade, os prédios de escritório, eles são aluguel mais condomínio. Se você não tiver muita eficiência, o condomínio é caro. Então, se você resolve investir num prédio, um prédio que gaste pouca luz, gaste pouca energia no ar-condicionado e tal, ele se torna muito mais competitivo no mercado também, além de estar economizando energia e ser um prédio sustentável. Então, tem essa ponta que muitas vezes é esquecida, né?
E o Cultura e Design volta já. Ela redefiniu os conceitos de sofisticação, inovação e funcionalidade na arquitetura contemporânea, criando espaços que são verdadeiras obras de arte. Fernanda Marques, adoro. O meu processo criativo, ele começa de verdade nas demandas do meu cliente, nas demandas do projeto. Porque ali naquele momento eu já recebo um monte de respostas para as minhas indagações, não é? Vai depender muito da localização, do objetivo daquele projeto, para quem ele está sendo feito. É claro que entra junto desse pupurri assim de informações, né, entram todas as inspirações que eu vou buscando ao longo da minha vida, que muitas vêm através das feiras de arte que eu visito. Eu já contei para vocês, né, que eu gosto muito dessa coisa de arte, então vem muito input em cima disso. Eu também sou uma pessoa que sou bastante ligada em moda. Eu acho que a moda, ela traz uma diferenciação, assim, ela mostra pra gente, né, para onde a sociedade está indo, o que eles querem consumir. Eu também sou muito influenciada por todo o processo criativo da moda, né, por essas combinações de cores diferentes, de texturas, e aí isso acaba sendo impregnado aqui dentro de mim, eu acabo colocando isso também no meu projeto. Mas o ponto de partida, eu volto a dizer, porque é muito importante, eu gostaria de repetir, é sempre em cima das necessidades do meu cliente e do que aquela localização me fala. Porque dependendo da localização, eu vou querer, por exemplo, ao visitar o local, eu sei dizer para você o que eu vou querer valorizar, o que a gente quer trazer à tona e o que a gente quer deixar em segundo plano. Então são essas informações, cliente, localização, insolação, tudo isso já vai trazendo uma série de respostas para o meu projeto e aí a coisa começa a fluir. Em cima disso, é claro que a gente está sempre focado na tecnologia, o que tem de mais novo e principalmente também na questão de sustentabilidade, que é algo assim que eu vejo nós arquitetos hoje com muita responsabilidade. Nós temos ferramentas nas mãos para contribuir com a questão de sustentabilidade e para ajudar também a passar essa necessidade, né, de termos esse olhar diferenciado daqui para frente. A questão de sustentabilidade hoje, o que a gente procura primordialmente olhar nos projetos é principalmente a questão da insolação, né? Porque a gente vive num país tropical, quente, a gente tem feito muito uso de ar-condicionado, enfim, de que maneira a gente pode minimizar o uso de ar-condicionado, de que maneira a gente pode otimizar a entrada de luz natural. Então esse seria o nosso grande ponto de partida. E aí a gente tem uma série de outras ferramentas para também incrementar essa questão. O uso de produtos que sejam locais, que não tenham que vir muito de longe, né? Isso também é uma preocupação que nós temos aqui dentro do projeto. Quando a gente está falando de projeto de casas, a gente tem toda a questão da reutilização das águas, que a gente vai usar ou para irrigação ou vai usar para outro fim. A questão da iluminação, que é algo muito importante, porque hoje a gente tem tecnologia, né, até tecnologia dos LEDs, que faz com que o consumo de energia seja muito inferior. A questão de circulação do ar dentro desses projetos mesmo é muito importante, para que a gente tenha toda uma renovação do ar e uma necessidade não tão grande de uso de climatização artificial. Então a gente vai pensando em tudo isso. E muitas vezes eu me vejo em situações que
a insolação não é tão favorável, então eu tenho que colocar outras questões no meu projeto. Tanto na questão arquitetônica mesmo, na gente criar terraços, criar espaços que criem sombra para dentro dessa casa, como também me auxilio na questão do paisagismo, porque o paisagismo ele pode ajudar muito nessa questão da insolação, na questão da umidade, na questão do bem-estar mesmo, né? Porque os meus projetos, vocês podem ver que eles são projetos onde eu insiro muito a natureza dentro do projeto arquitetônico. E, por exemplo, eu tenho uma sala de banho maravilhosa que eu fiz, que ela é toda circundada por jardins. Então, assim, é quase um evento, não é? Você tomar um banho lá. É uma marca aqui nossa, sabe? Eu gosto disso, eu gosto que você vá caminhando pelos projetos, pelas casas e que você vá sentindo e percebendo o jardim em volta dela, que você perca um pouco essa noção do que é área interna e do que é área externa, que a gente perca um pouco esses limites, sabe? Uma casa que você consiga fluir do fora para o dentro e do dentro para o fora com facilidade. O Cultura Design volta já, não saia daí. O que eu acho muito interessante começar falando é de como a gente pensa o curso de arquitetura da Belas Artes, né? Na verdade, o nosso curso de arquitetura ele é composto por 3 pilares fundamentais, que é a arte, tecnologia e sustentabilidade. A gente foi criando a estrutura do curso, a metodologia do curso, a partir desse viés, né, do empreendedorismo e da inovação. Acho que o projeto foi um desafio para os alunos do 6º semestre, porque eles tiveram a oportunidade de lidar com um cliente de verdade. E ele é um projeto que, quando apareceu para Belas Artes, nós pensamos, nossa, ele é praticamente perfeito, porque ele se enquadra como um laboratório de uma experiência comercial, de mercado, onde o aluno tem que atender um cliente, ele tem que entender as dificuldades, a demanda, o espaço físico possível, o orçamento, e ao mesmo tempo ele gera um impacto social, o que nos conecta também com a questão extensionista, onde a Belas Artes devolve para a sociedade o conhecimento que ela trabalha dentro da instituição. Trabalhar com os alunos, né, no mundo real, não no mundo só que a gente pode idealizar na academia, é algo que a gente entende como sendo fundamental na formação do estudante. Então, trazer um problema que ele possa realizar com isso é uma forma da gente conseguir trazer essa ideia da inovação. No aula a aula, a gente começou a decompor, né, as premissas principais e os conceitos necessários para cada um dos ambientes. A gente tinha o espaço de beleza, corte de cabelos, nós tínhamos a parte de música, nós tínhamos o salão de costura, os banheiros, a parte de esperas também do cabeleireiro, e nós tínhamos também um ateliê de artes. E foi um aprendizado muito importante para os alunos, porque eles souberam, primeiro, a lidar com um cliente real, a lidar com um programa real, e depois eles puderam também trabalhar na microescala. A arquitetura que eles conheciam, então, era da escala do edifício. E, de repente, eles chegaram na escala da gaveta. Como era um edifício antigo, a gente não podia fazer grandes intervenções. Então, a gente precisava respeitar constituição estrutural, posicionamento dos caixilhos, das portas, né? E tentar maximizar encontrando novas cores, novos layouts para esses ambientes. O mais interessante para mim é que, neste momento que se fala tanto de bem-estar, esse é um projeto que, além da questão mercadológica, que os alunos acessam esse laboratório da vida real, profissional, eles também falam do impacto social, já que há um projeto
onde vai fazer um trabalho educacional dentro de uma comunidade. Mas ele fala da arquitetura do bem-estar, da arquitetura que é arquitetura emocional, da arquitetura que quer fazer com que as pessoas convivam melhor e mais felizes dentro do ambiente. É um projeto completo, é um prazer enorme, uma honra para a Belas Artes poder participar. É um projeto fornecido pela própria instituição realmente ser executado e a gente poder participar do processo é muito importante para um estudante de arquitetura. Bom, como estudante, eu acho que eu digo por todos, é uma oportunidade única. Então, da gente ter recebido essa oportunidade foi muito bom. E não só para fazer o projeto, mas também acho que trabalhei em equipe. Um dos principais pontos, assim, que a gente aprende. Eu, particularmente, faço estágio, mas nem no estágio a gente tem essas oportunidades. De fazer da parte criativa e agora também da parte de execução. Eu, pelo menos, nunca vi. Então, como estudante, é particularmente a melhor coisa que podia acontecer, que está acontecendo. Não só disso, de desenvolver, por exemplo, a gente desenvolveu uma sala de música, que tem muita parte técnica também. Então, ver essa parte técnica, ver como é que vai ser executado e a gente poder trazer tudo que a gente pensou durante esse tempo que a gente foi fazendo, tanto de cores, tanto de texturas, tanto de ideias diferentes que a gente acha que pode dar certo. Ver isso sendo feito, acho que vai ser a melhor coisa que podia acontecer com a gente nesse momento. Ainda mais numa questão social. E saber que esse projeto vai impactar na vida das pessoas é muito incrível. No início do desafio, a gente teve uma palestra com a presidente do Centro de Voluntariado do Einstein e ela nos contou sobre o projeto deles, trouxe exemplos muito inspiradores e impactantes que nos fizeram ter ânimo muito forte e nos inspiraram bastante para continuar com o projeto e querer criar um espaço que fosse agradável, que fosse confortável e que fosse, de certa forma, inspirar também os funcionários, os alunos e os clientes. Bem, a sala que nós somos escolhidos para realizar foi a sala de costura. E a gente, analisando o projeto original, a gente teve basicamente 2 objetivos. Encaixar vários ambientes em um espaço apertado. Então, a gente resolveu setorizar as funcionalidades. Então, por exemplo, as máquinas de costura, a gente quis proporcionar ambientes individuais, né, espaços individuais para as pessoas trabalharem com a costura. Bom, com esse espaço de costura, o que a gente acredita que vai melhorar para a escola, para as pessoas que frequentam, ele vai propor uma profissionalização das pessoas, além de também atividades, vai melhorar o convívio da comunidade e também vai promover um espaço que as pessoas possam se sentir acolhidas, exercer o que elas têm sonho de fazer, ou às vezes um gosto, um hobby. O maior desafio foi justamente equilibrar todas as questões de funcionalidade, estética, viabilidade financeira e as necessidades que eles solicitaram para a gente, justamente para que a gente pudesse entregar um ambiente mais acolhedor e que valorizasse a comunidade. Pensando na nossa formação como arquiteto urbanista, a gente tem que tentar se envolver cada vez mais com projetos que não tenham a ver só com o âmbito privado, algo que vai impactar de uma forma positiva a sociedade que a gente está. É muito gratificante mesmo a gente saber o quanto a gente vai impactar na vida das outras pessoas. E eu espero que todos os alunos pudessem ter essa oportunidade e essa experiência. Sabendo que a gente teve essa oportunidade incrível que muitas pessoas não têm, é muito gratificante mesmo a gente saber o quanto a gente vai impactar na vida das outras pessoas. Vamos ver como é que tá o assado gaúcho. Não tem como estar aqui no Rio Grande do Sul e não comer um assado, né? Profissional, experiente, provador de comidas do Cultura Design. Essencial agora esse assado gaúcho. Valdinei, vou te falar uma coisa, hein? Ainda bem que o Márcio é vegano, hein? Porque olha aqui, sobra tudo isso aqui pra mim. Olha que delícia. Esse restaurante Gramado, eu acho que eu não vou mais ser convidado, hein? Nossa, eu comi steak, comi pizza,